Boa tarde a todos. Eu sou Lucas Colassino, sou gerente de acesso a mercados em saúde na Prospectiva Public Affairs Latam. E a nossa ideia hoje é fazer um pouco do que a Prospectiva costuma fazer, que é ser uma consultoria que faz o elo aí entre setor público, setor privado, sociedade civil, empresas públicas e a sociedade no geral. A nossa ideia hoje é falar um pouco de perspectivas para o acesso às terapias avançadas nos principais desafios que têm aparecido agora. O registro na Anvisa, a precificação na CIMED e o acesso e o financiamento tanto no SUS quanto no setor privado. E, para isso, a gente reuniu aqui atores, aqui, representantes de entidades diferentes. Então, a gente está com a Marcela Amaral, que é gerente de acesso e precificação no Sindusfarma, representando a indústria. A gente está também com a Valdete Aparecida de Mello, que é farmacêutica, consultora técnica da Secretaria Executiva da Câmara de Regulação de Mercado de Medicamentos, a CIMED, na Anvisa. E a gente está com a Camille Jareta Sacchetti, que é assessora da presidência da Fiocruz. A nossa ideia aqui é que cada uma faça uma breve apresentação, a gente vai começar com a Camille, e depois a gente tem um debate aqui com os principais desafios aí de precificação e financiamento para o acesso. Vou passar a palavra aqui para a Camille. Boa tarde a todos e a todas. Inicialmente, eu gostaria de agradecer à Prospectiva pelo convite. Rita, Lucas, em nome de todos, agradeço a toda a direção da Prospectiva em trazer um tema tão relevante, tão caro para a sociedade brasileira. E eu acho que esse tema ele reflete todos os princípios constitucionais do SUS. A gente está falando, quando a gente fala de terapias avançadas, de terapias de CAR-T, terapias gênicas, nós estamos falando de universalidade, de equidade, de integralidade no acesso. Então, parabéns por trazer esse tema tão relevante para essa discussão. E também, obviamente, parabenizar ao movimento Todos Juntos contra o Câncer pelas proposições qualificadas que vem fazendo ao longo desses 10 anos ou mais de trajetória. Eu tenho acompanhado esses debates, então, o quanto a sociedade civil pode qualificar as políticas públicas. Então, eu estou me sentindo muito feliz por ter sido convidada aqui por atores tão especiais e, além disso, diante de um público qualificado. Então, muito obrigada. E hoje eu estou aqui, vocês viram, eu sou assessora da presidência da Fiocruz, mas eu estou aqui com um outro chapéu, o chapéu de quem fez uma pesquisa de doutorado recentemente na área de terapias avançadas. E vou trazer alguns desses resultados que têm total interação com a nossa discussão aqui. Eu tenho um histórico nessa questão dos produtos de terapias avançadas. Eu sou servidora do Ministério da Saúde, fui diretora de Ciência e Tecnologia por 5 anos e tive a honra de trabalhar em alguns processos voltados a essas terapias, como, por exemplo, o projeto Genomas Brasil, que ele previu o sequenciamento genômico da população brasileira e também o sequenciamento de genes de populações com câncer. Também havia, dentro desse programa, e que está em desenvolvimento até hoje, a questão do incentivo às terapias avançadas, a questão do fomento à pesquisa, ao desenvolvimento, à capacitação de recursos humanos nessa área. Também trabalhei no projeto de compartilhamento de risco, que foi um piloto que trouxe uma perspectiva para o país de como é que a gente pode avançar. E, atualmente, na Fiocruz, tenho assessorado em vários projetos, mas também aí na produção, numa cooperação em que a Fiocruz está realizando para a produção local de terapias gênicas e terapias de células de CAR-T e tentarmos prover o acesso de forma mais sustentável ao SUS. Então, falando um pouco dessa minha trajetória relacionada ao tema. Mas, como eu disse aqui, vou fazer, então, essa apresentação desses dados que têm uma relação com a mesa e pensando um pouco aí nas terapias avançadas. Claro que, quando a gente fala de terapias avançadas, é um conceito um pouco mais amplo, né? Não são as terapias gênicas, as terapias celulares e as bioengenharias de tecido, mas aqui, como as empresas farmacêuticas têm
registrado produtos de CAR-T em sua grande maioria, então a gente tem um reflexo importante aqui das questões na oncologia, nos cânceres hematológicos, e terapias que são disruptivas, que estão trazendo uma perspectiva clínica de muito sucesso, de sobrevida livre de doença, de uma boa taxa de resposta. Então, nós temos uma expectativa muito grande, principalmente na área, né, das doenças hematológicas, dos cânceres hematológicos, uma expectativa clínica grande, mas, é claro, trazendo sempre essa questão da sustentabilidade para o sistema e como é que a gente pode prover isso de forma acessível à população. Então, esse projeto, me apaixonei pelo tema nos últimos anos, e aí até troquei o meu tema de doutorado justamente para estudar esse tema, e uma das partes do meu doutorado foi avaliar qual é o panorama nacional, as perspectivas aí de quais são as oportunidades, os desafios que a gente enfrenta no país, como é que o Brasil está configurado para receber essas terapias e prover o acesso. E aí, começando um pouco, antes de entrar exatamente nos resultados, mas falando um pouco dos desafios de prover esses produtos. Por que é tão complexo, né? Nós estamos falando de medicamentos biológicos, que são muito mais complexos do que os biológicos tradicionais, e aqui eu trago algumas características do porquê dessa complexidade, né? Começando pela geração de evidências. Então, nós temos uma disponibilidade limitada de ensaios pré-clínicos, mas, principalmente, uma disponibilidade limitada nos ensaios clínicos, das evidências dos ensaios clínicos, porque os ensaios clínicos são estudos pequenos devido à população-alvo, né? Nós temos estudos adaptativos, combinados, desfechos substitutivos, que são, obviamente, mais complexos de se avaliar, de braço único, onde, muitas vezes, nós não temos um comparador para colocar no estudo, e isso vai, de alguma forma, impactar no próprio regulatório. São estudos abertos, muitas vezes, e de curto prazo. Então, você não consegue ter uma avaliação a longo prazo da segurança e da eficácia, o que gera uma certa falta ainda de evidência científica para alguns casos, né? Então, algumas coisas mais complexas. E tudo isso vai, obviamente, impactar no regulatório. Então, os países têm tido uma dificuldade de atender os requisitos regulatórios por essas abordagens convencionais. Os países estão se adaptando, muitos fizeram novas formas de regulação específica para essas terapias, como foi o caso da Anvisa, né? Do Brasil, o processo regulatório é específico para as terapias, para os produtos de terapias avançadas, mas a gente tem impacto no registro, na precificação, na incorporação. Então, toda essa geração de evidências, ou a falta de algumas evidências não convencionais, elas acabam impactando diretamente, né, no registro, na precificação, e por isso que a gente está aqui discutindo, né, uma precificação específica desses produtos. Em relação à manufatura, estamos falando de produtos individualizados, então a gente está falando, sim, de medicina de precisão, de saúde de precisão. É claro que os próprios centros de fabricação, eles são especializados, então você não é numa linha de produção de vacinas que você vai conseguir produzir rapidamente um vetor viral. Você tem que ter, você precisa ter um complexo produtivo específico para essas terapias. Então, hoje no país nós não temos nenhum complexo industrial, nós não temos nenhuma indústria, seja pública ou privada, produzindo aqui localmente essas terapias. Nós temos iniciativas em andamento, tanto pela Fiocruz quanto o Butantan, que futuramente esperamos que possam ter acesso de forma mais sustentável realmente, mas hoje a gente está caminhando num processo e de fato, essas terapias estão sendo produzidas fora do país, numa logística também complexa, porque se a gente for pensar nas células de CAR-T, você retira as células do paciente, manda para fora do país, faz essa modificação genética e devolve para o país. Então, pensem só na complexidade que é toda essa logística, essa cadeia de suprimento que é extremamente complexa. A gente tem a rastreabilidade também, ela é diferente porque ela é de alto custo, e a gente tem gargalos no escalonamento de vetores de grau clínico. Então, hoje, muitas das terapias que estão já registradas, que estão sendo comercializadas no país, ainda não conseguiram, a indústria não conseguiu dar acesso, porque não tem vetores de grau clínico suficiente para atender a demanda global. Então, a gente tem um grande gargalo aí em toda
essa cadeia. Bom, nós estamos falando de terapias de altíssimo custo. A gente chamava antes os biológicos de altíssimo custo, mas agora são preços realmente estrondosos, né, de 3, 4 milhões de reais por um único paciente. Se a gente for pegar as terapias gênicas, até mais, né, a gente viu recentemente para algumas doenças raras, de 20 milhões de reais por um único paciente. Por isso que a gente está falando dessa questão da sustentabilidade. E a indústria, geralmente, né, justifica esses preços pela questão não só da pesquisa e desenvolvimento, mas também por essa manufatura complexa, pela questão do controle de qualidade, que também é muito mais complexo que os biológicos tradicionais, e, principalmente, defende esses preços pela entrega de valor em saúde, ou seja, você traz os custos dessa terapia para um único momento, porque você vai, teoricamente, diminuir a hospitalização, diminuir mortalidade, vai devolver o paciente para a vida do trabalho. Então, esses custos eles estão incorporados num único momento e, por isso, então, essa é a justificativa dessas terapias de altíssimos custos. E nós temos, obviamente, um impacto no orçamento dos sistemas globais de saúde. Não é um problema só do SUS, não é um problema só do privado nacional, mas isso é globalmente. A discussão, se vocês pegarem o The Economist do mês passado, trouxe uma matéria inteira falando dessas inovações e como que os países podem prover e que você precisa ser inovador também na forma de acesso. Então, tem uma discussão assim, global a respeito disso. Inclusive, em relação ao impacto, só coloquei dentro da minha apresentação aqui um estudo também que a gente realizou recentemente, em que nós avaliamos qual é o impacto orçamentário dessas terapias no SUS. E nós fizemos aqui uma perspectiva em 3 cenários, né? Pensando num cenário conservador, num cenário moderado e mais agressivo, e também pensando assim, bom, se todos os produtos fossem incorporados imediatamente no SUS, se fossem incorporados após um ano de análise e incorporados escalonadamente após um ano de análise. Então, para fazer esses diferentes cenários, e a gente verificou que, num cenário conservador, o impacto no SUS em 5 anos seria em torno de 16 bilhões de reais. E se estivéssemos falando no impacto mais agressivo, que está aqui são 53 bilhões de reais em 5 anos, pensando num cenário de 5 anos de incorporação. Então, varia de 16 a 53 bilhões. Para quem tem uma ideia de qual é o valor do orçamento farmacêutico nacional, né, dentro do Departamento de Assistência Farmacêutica do Ministério da Saúde, isso praticamente consome, mesmo num cenário mais conservador, ele consome todo o orçamento da assistência farmacêutica no componente especializado. Então, a gente tem um desafio muito grande, não é simplesmente eu não quero prover o acesso, mas como é que a gente provê isso, sendo que vai, de fato, utilizar a maioria aí dos recursos. Então, é uma discussão assim, bastante importante que o SUS precisa se preparar e olhar para esse dado e pensar como é que a gente inova nesse sentido. E não só pensando, e aquele cenário, pensando que isso pode piorar muito mais, sendo porque hoje a maioria das terapias de cartela estão sendo utilizadas como tratamentos de 2ª ou 3ª indicação, mas, se a gente for ver os estudos, elas já estão sendo trazidas como 1ª indicação, então, quer dizer, o número de pacientes vai aumentar ainda mais, o impacto vai ser maior. E também com essa nova perspectiva. No mês passado, foi aprovado a 1ª terapia gênica para tratar adultos com sarcoma sinovial metastático. É uma doença rara, é um câncer raro, mas quer dizer, e se a gente for olhar, a maior parte dos estudos clínicos de fase 3 são para câncer sólidos. Quer dizer, está vindo uma nova onda. Então, aquela projeção que a gente fez, ela vai ser muito maior. E pensando na judicialização, em todas as outras formas de acesso, então, como é que a gente se prepara para isso? Então, voltando aqui para os nossos desafios, a gente também tem um desafio de infraestrutura, né? Para você administrar um PTA, não é na farmácia, não é numa clínica, você precisa de uma sala limpa, muito bem estruturada, né? De uma estrutura muito
muito bem especializada, de um treinamento de uma equipe multidisciplinar. A gente sabe que tratar um paciente com CAR-T não é simples, você tem liberação de citocinas, você precisa utilizar outros medicamentos biológicos, é um paciente que precisa ser altamente monitorado, né, em ambiente hospitalar, salas limpas. Então, quer dizer, é uma estrutura complexa que a gente precisa e também uma estrutura de tecnologia da informação para monitoramento da efetividade, porque esses produtos estão sendo registrados, né, na Anvisa e em outras agências do exterior, outras agências internacionais, com a exigência da coleta de dados adicionais. Então, você precisa de evidências de mundo real para monitorar a longo prazo e conseguir, então, ter essa avaliação dessa efetividade e segurança a longo prazo. A Anvisa está avançando nisso, está fazendo parcerias com várias outras instituições. Eu estou participando de um projeto também para fazer esse monitoramento a longo prazo, e é extremamente desafiador, né? Porque como é que você monta uma estrutura que não seja pontual, mas que consiga, ao longo do processo, ser automático, e não um ensaio clínico, por exemplo, porque não é um ensaio clínico, a coleta de mundo real ela é completamente diferente, né? Mas como é que você faz, como é que você garante todos os padrões de qualidade para que essa coleta, de fato, traga o real resultado? Então, são muitos desafios. Então, diante disso, diante de todos esses desafios, que eu resolvi fazer esse estudo, né? E aqui, rapidamente, como é que eu pensei, como é que eu desenvolvi o desenho desse estudo, mas ele foi um survey com questões estruturadas feitas à indústria farmacêutica, às indústrias farmacêuticas estrangeiras, né? Que estão registrando seus produtos aqui no país, né? Que têm sede no Brasil e que detêm a comercialização de produtos de terapêuticas avançadas no FDA, no EMA e na agência japonesa. Então, foram mais ou menos 15 indústrias entrevistadas. E essas questões envolveram questões de P&D, de comercialização e de acesso, mas pensando em toda a cadeia, né, em todo o caminho regulatório para a anuência de ensaios clínicos. Então, eu fiz várias questões relacionadas à regulação dos ensaios clínicos, então, realizado pela Anvisa, questões relacionadas à CEP-CONEP, à CTN-Bio, também ao caminho regulatório voltado para a comercialização, e aí o registro na Anvisa e a precificação pela CEMED, e também a CTN-Bio, que nessa fase também faz uma avaliação do registro, né, porque produtos que são OGMs precisam ter avaliação dessa comissão. Então, fiz uma avaliação voltada também para essas comissões, e também em relação à recomendação do SUS, ao SUS, que é feito pela Conitec, então, acesso ao mercado. Então, como é que a Conitec está vendo, como é que está desenvolvendo os seus padrões de avaliação para essas terapias? Bom, então, eu vou resumir alguns resultados para a gente entender como é que está o panorama nacional, mas quem tiver mais interesse, o artigo está muito mais aprofundado, tenho minha tese de doutorado também, que o tema está muito mais desenvolvido, aqui somente para a gente ter uma noção geral de como é que o país está lidando com isso e como é que as agências estão se comportando frente a essa nova onda. Então, aqui, por exemplo, a gente tem os resultados voltados para a avaliação dos aspectos relacionados à autorização de um PTA pelo sistema CEP-CONEP. Então, chamando atenção para alguns pontos aqui, uma avaliação que teve razoável, um pouco ruim, uma das únicas poucas avaliações ruins foi a segurança jurídica do sistema CEP-CONEP, né? E isso a gente sabe que é algo histórico e que possivelmente isso vai melhorar agora. Não sei o quanto todos aqui estão acompanhando a nova lei para desenvolvimento de ensaios clínicos no país, para a criação do novo sistema de avaliação ética no país. Então, agora, com essa lei, é claro que ela vai ser regulamentada ainda, e hoje quem assistiu às palestras aí de manhã, sabe a importância que tem, né, de você regulamentar a lei, de como é que isso vai funcionar na prática, mas essa lei pretende trazer mais segurança jurídica para essa questão da condução de ensaios clínicos no país. Então, esperamos que essa questão da segurança jurídica ela seja favorecida.
Algo que me surpreendeu nesse estudo foi a questão do tempo de análise, porque, historicamente, falamos mal da Conep, o tempo de análise, a Conep é morosa, mas nessa questão da avaliação da Conep nos produtos de terapias avançadas, houve uma avaliação razoável, boa, e até quem considerasse excelente o tempo de avaliação pela Conep. Então, acredito que podemos fazer uma reflexão se depois da pandemia e com alguns outros processos que a Conep vem implementando, como, por exemplo, a acreditação dos comitês de ética em pesquisa, que aqui em São Paulo foi um piloto, e muitos comitês de ética estão realizando o trabalho da Conep para agilizar e não ter a questão da dupla análise. Outros fatores de harmonização. No passado, também, quando eu estive no Ministério, a gente fez um trabalho de tentar harmonizar o conhecimento dos comitês de ética, porque se você manda um projeto para um comitê de ética e o outro, às vezes, a avaliação vem completamente diferente. Então, como é que você faz essa harmonização? Então, penso eu que talvez essa explicação de ter melhorado um pouco a questão do tempo de análise foram devidas a essas medidas aí implementadas. Mas, em outros fatores, a Conep foi bem avaliada, como a interação durante o processo de pré-submissão, ou seja, há uma interação, uma vontade da comissão em auxiliar na submissão do processo. Entrando um pouco na questão da autorização de um OGM pela CTN-Bio, né, principalmente aí das terapias gênicas, a CTN-Bio ela foi muito bem avaliada pelos participantes. Então, assim, tem pouca avaliação ali como ruim ou regular. A maioria das avaliações foram boas, principalmente relacionada ao tempo de análise. E esse é um fator importante, porque na União Europeia, inclusive, eles estão querendo isenção da avaliação de OGM por causa desse tempo de análise que tem durado muito tempo lá. Então, acho que esse é um fator positivo para o Brasil, além de outros fatores aqui também que foram muito bem classificados. Indo para a Anvisa assim, bateu o recorde na sua avaliação, né? Quanto aqui especificamente para a autorização de um ensaio clínico. Então, a Anvisa foi extremamente bem avaliada pelos participantes de pesquisa, lembrando que são essas indústrias que estão registrando os produtos no país, né? Tanto relacionado quanto a harmonização da Anvisa em relação ao entendimento internacional. A gente sabe que a Anvisa tem um processo regulatório relacionado aos PTAs, ele é jovem, né? Tem 4 anos que foi registrado o primeiro produto, e mas ela está seguindo as melhores práticas internacionais, foi baseada no EMA e no FDA. Então, assim, as indústrias consideram que eles têm realmente promovido essa inovação, estão de portas abertas para receber essa inovação no país. Então, destacaram muito a interação da agência nos processos de pré-submissão, então, que tem feito um trabalho bastante inovador, não só na questão da autorização dos ensaios clínicos, mas também em relação ao registro desses produtos pela agência. Então, mais uma vez, essas interações da Anvisa durante o processo de pré-submissão do dossiê de registro, harmonização com outras agências, mesmo tempo de análise, né, todos foram bastante bem avaliados por esses atores que participaram do estudo. Também fiz uma avaliação sobre qual era a visão da indústria a respeito das universidades e dos centros de pesquisa brasileiros que conduzem ensaios clínicos nessa área. E todos avaliaram, vocês podem ver que a avaliação foi excelente ou boa, quanto à qualidade da infraestrutura para a condução de ensaios clínicos do país, que há pesquisadores e técnicos capacitados e que os estudos são muito bem executados aqui. Então, essa avaliação, obviamente, é importante, mas como é que a gente promove, então, se a gente consegue conduzir, ter bons ensaios clínicos no país, como é que a gente promove essa melhor interação entre a indústria e a academia? E aqui, então, trazendo um pouco sobre aí, uns dados mais qualitativos sobre um assunto bastante importante aqui para essa mesa. Posso pedir a gentileza de abrir essa água para mim? Na questão, então, da precificação e do acesso. Então, como não foram tantas empresas que... Lucas, se tu puder abrir. Obrigada. Obrigada, com licença. Como não foram tantas empresas que responderam essa questão da precificação, então eu trouxe aqui dados mais qualitativos e
em que as empresas trouxeram essa opinião sobre como é que está o sistema de precificação no país. A gente sabe da resolução de 2004, eu não vou entrar, porque as minhas colegas aqui, obviamente, vão falar com muito mais propriedades, mas aqui trazendo apenas a avaliação da indústria, né? Então, de que há uma necessidade de atualização na resolução de 2004, que considera os casos como omissos. A indústria pede que fosse considerado esse valor em saúde para fazer essa precificação, de que não há previsibilidade específica e flexibilidade na regulamentação para discussão sobre a inovação, o que tem dificultado um pouco o processo administrativo, mas eu acredito que isso seja mais no início do processo, porque agora eu tenho visto que tem acontecido com muito mais rapidez, quer dizer, o produto é registrado na Anvisa, logo depois, alguns meses depois, tem sido precificado. E tem uma dificuldade da CEMED na aceitação de outros tipos de estudos mais iniciais, como fase 2, o que já é feito pela Anvisa. Existe alguma divergência na escolha de comparadores e também existe uma insegurança jurídica do processo. Então, essa foi a opinião da Anvisa, a avaliação da Anvisa sobre... Desculpa, a avaliação da precificação da indústria quanto a esse processo, mas eu tenho uma questão para colocar aqui, que talvez também depois a gente possa trazer isso na discussão, porque em que pese o fato dessa, e de fato a gente sabe, de fato a resolução 2004 precisa ser renovada, quer dizer, é muito tempo, a gente precisa enquadrar essas novas terapias, não só as terapias avançadas, mas também outras, mas em que pese esse fato, a gente vê que as terapias avançadas no país, as 8 que já foram registradas pela Anvisa, 7 ou 8, se não me engano, quando a gente pega os preços, de fato, eles são comparados ao preço que é divulgado internacionalmente, né? Porque a gente não tem o que, de fato, é negociado, mas o que é divulgado é muito similar. Então, também queria fazer uma discussão nesse sentido, né? Eu acho que é uma reflexão importante para a gente trazer aqui aonde que realmente está essa dificuldade de que não precisamos complementar ou qualificar melhor esse preço. Bom, em relação ao acesso, e aí que falando do acesso não só da Conitec, mas também a infraestrutura do país, né, da administração desses PTAs, então a avaliação foi de que, de certa forma, a Conitec ela é, sim, harmonizada com outras agências de ATS internacionais, mas há uma crítica grande em relação ao prazo para dispensação pelo SUS ao pós-incorporação. Então, o momento da incorporação até o acesso ao paciente, a grande dificuldade está aí, que a lei não tem sido respeitada. Mais algumas questões sobre uma avaliação de que, por exemplo, para acordos de compartilhamento de risco, isso tem sido um desafio ainda, que o SUS não está preparado para implementar esses acordos, foi uma avaliação da indústria. A questão também do uso de limiares de custo-efetividade, né, que se eles forem utilizados como critérios, desculpa, me perdi aqui, como critérios únicos de incorporação de tecnologias do SUS, vai ser uma barreira para a inovação, para o acesso a esses pacientes. Outra questão também é que a Conitec precisa ser mais transparente, ter mais a participação da sociedade, né, nos seus processos de incorporação de tecnologias. E em relação a como é que esses PTAs vêm sendo disponibilizados no país, né? Hoje a gente tem, principalmente pela forma da judicialização, mas também temos fornecimento pós-estudo, uso compassivo, acesso expandido. Então, de alguma forma, alguns pacientes vêm recebendo essas tecnologias, não pela via da incorporação, embora a gente até tenha já uma das terapias gênicas incorporadas no SUS. E uma avaliação de que também a gente tem centros excelentes nas principais capitais brasileiras para a administração desses produtos, mas, obviamente, a gente tem muito espaço ainda para fortalecimento, para expansão e melhoramento desses centros. Então, aqui fazendo um apanhado geral de tudo que foi observado no estudo, em relação a... Hoje, a gente pode dizer que, certamente, o país possui o melhor sistema regulatório da América Latina para esses produtos. Então, vários países da América Latina têm procurado a Anvisa para aprender, a maioria do sul global tem olhado para a Anvisa e se espelhado na Anvisa para aprender como é que a Anvisa tem
né, qual é o olhar da Anvisa, como é que a Anvisa se preparou para todo esse processo. Então, sim, o país consegue garantir produtos eficazes, com segurança e de qualidade. Então, é claro que a gente tem esse cenário favorável, ele tem induzido aí a várias comercializações, a vários registros. Então, como eu disse, hoje a gente tem 7 ou 8 terapias registradas no país e a gente vai chegar ainda mais. Isso, então, vai ter desafios na incorporação, vai ter desafios na precificação. Temos a questão da regulação ética, que me parece que avançou, mas ainda, obviamente, a gente precisa de aperfeiçoamento e vamos ver o que a gente espera aí com a regulamentação da nova lei de pesquisa clínica. Em relação à biossegurança, como eu mencionei, a gente tem uma atuação importantíssima da CTN-Bio quanto à avaliação tanto de produtos ex vivo quanto in vivo, principalmente destacando o tempo de análise por essa comissão. No país, temos, sim, pesquisadores qualificados e que eu acho que eu preciso chamar a atenção que, no passado, o Brasil fez o investimento em pesquisa e desenvolvimento, principalmente na Rede Nacional de Terapia Celular, em centros de tecnologia celular, e isso, de alguma maneira, preparou o país para receber, então, muitas dessas tecnologias, muitas parcerias internacionais que têm acontecido, e muitos desses pesquisadores qualificados foram por causa desse investimento. E não só isso também, esse fomento, esse investimento na ciência brasileira fez com que esses pesquisadores qualificados, inclusive, participassem na regulamentação da Anvisa. A Anvisa montou uma câmara técnica para discutir as resoluções lá antes de 2020 e grande parte, a maioria desses pesquisadores que fizeram parte desse board foram esses pesquisadores que lá atrás tiveram financiamento na área de terapia celular e terapia gênica e num grau muito menor, mas que foi importante também com impacto nesse regulatório. Então, para a gente ver o quanto a gente fala que pesquisa e desenvolvimento é importante no país, investimentos robustos, então isso acaba impactando em toda a cadeia, né? Em relação à precificação, como eu disse, a necessidade de um regramento específico, a questão do estabelecimento do preço baseado no valor em saúde, essa discussão precisa ser feita, embora, é claro que quando a gente fala de valor em saúde, a gente também precisa pensar que esse produto, ele também é parte de um esforço coletivo da sociedade, como eu disse, de pesquisa e desenvolvimento, não só do setor privado, mas muito em parte do setor público. Então, assim, como é que é a composição desse preço? A gente precisa discutir isso também, né? O quanto o público vem investindo ao longo dos anos. Se a gente for pegar, principalmente lá fora, onde houveram grandes políticas de incentivo de pesquisa e desenvolvimento, a gente sabe que muitos dos produtos que estão registrados hoje foram porque vieram desse processo de uma transferência de tecnologia ou de uma concessão da universidade para a indústria. Então, como é que a gente pensa e coloca todas essas questões nessa cadeia? E em relação à incorporação e o acesso, então, que a ATS tradicional ela não vem atendendo às necessidades desses produtos, temos as necessidades de evidências adicionais e que o reembolso via incorporação tradicional ele ainda é bastante limitado e tem ocasionado muitas judicializações. Acredito que vocês tenham aí acompanhado esse processo. Então, como recomendação desse trabalho, no final, fazendo um resumo também aqui, eu acho que a questão do diálogo é importantíssimo, é necessário promover cada vez mais esse diálogo entre o governo, a sociedade civil, com as indústrias. Então, como é que a gente discute todos esses fatores de uma forma em que, de fato, as pessoas sejam ouvidas e que a gente encontre soluções conjuntas. Então, acho que essa promoção do diálogo, a qualificação dos preços, né, pela indústria, mas também o governo entendendo que a inovação ela precisa, sim, ser recompensada, mas também precisamos pensar num contexto, né, em que contexto a gente vive, qual é o nosso contexto nacional, né, que é caracterizado por desigualdade sociais, por inequidades em saúde. Se a gente for pensar, por exemplo, em alguns medicamentos recentes de terapias gênicas para anemia falciforme, se a gente for pensar onde é que estão a maior parte da população no mundo com anemia falciforme, é na África, a população africana. Eu estive recentemente na África e não é novidade aqui que há uma escassez de medicamentos básicos, né? E como é que a gente vai falar de terapia gênica lá para anemia falciforme? Então, como é que a gente
gente pensa nesses contextos locais? Como é que a gente faz um preço, como é que a gente pensa num preço justo, adaptado à realidade do país? Né? Também coloquei como uma sugestão a gente considerar aí os métodos de priorização explícita para os PTAs disponibilizados para o SUS, então pensar em métodos de decisão de análise multicritério, trazendo não só aspectos econômicos, mas aspectos sociais, vários, então, outros fatores para que essa decisão ela fique mais avançada. Estimular modelos de cofinanciamento público e público-privado, né? Tem o Blended Finance, que já tem instituições aí que têm discutido isso. Durante a pandemia, a gente teve exemplos interessantíssimos do setor privado trazendo recursos para financiar ações públicas que foram, de fato, efetivas, como a questão das vacinas. A gente vê o movimento aí do Todos pela Saúde, então, e vários outros hospitais também, e movimentos privados que conseguiram se unir ao público e trazer mais recursos, porque a gente tem que pensar como é que a gente vai financiar isso, o público não vai dar conta de financiar tudo sozinho. E fortalecer, então, as políticas aí de reembolso voltadas para compartilhamento de risco, para pagamento por desfecho. Eu sei que esse é um tema bastante polêmico, importante. Como eu disse lá atrás, a gente trabalhou num projeto inicial de compartilhamento de risco, que naquele momento acabou não sendo efetivado por várias questões, mas eu acho que foi importante para a gente iniciar esse movimento dentro do Ministério da Saúde. Né? E aí eu acho que a oncologia é um modelo assim, importantíssimo, não só para a questão das terapias avançadas, mas outras terapias que a gente pode pensar nesse compartilhamento. Obviamente, tem muitos desafios para serem percorridos ainda, como é que a gente pensa na estrutura administrativa para dar conta de fazer todo esse monitoramento dessas terapias, que não vai ser uma coisa simples, obviamente. Temos iniciativas privadas aí que estão conseguindo implementar esse modelo e tem dado certo. Então, como é que a gente trabalha conjuntamente e não só pensa assim, não vai dar certo e era isso, né? Eu acho que a gente tem que realmente avançar. Inclusive, existe um projeto de lei que está em tramitação, colocando como obrigatoriedade a questão do acordo de compartilhamento de risco. Então, a gente realmente, assim, o Ministério da Saúde vai precisar avançar nessa pauta, porque com um projeto de lei vindo à tona, a gente vai ter que estar preparado. Bom, então, assim, na avaliação final desse trabalho, me parece não, é evidente que o Brasil está pronto para promover terapias seguras, eficazes e de qualidade, principalmente já que esse processo regulatório no país é muito robusto, a gente pode ter segurança que a Anvisa está fazendo um excelente trabalho, mas que vai demandar um esforço coletivo do governo, da sociedade civil, das indústrias e todos os atores que fazem parte do sistema, os atores públicos e privados, para pensar na inovação, para pensar em produção local, em parcerias com outras instituições privadas, mesmo as de fora, mas como é que a gente pensa um pouco na redução desses custos, em trazer isso de uma forma sustentável para o SUS, né? E de uma forma que a gente realmente consiga equilibrar essa questão da promoção da inovação e, ao mesmo tempo, esse acesso sustentável. Então, aqui alguns agradecimentos institucionais, porque durante o processo aí do doutorado eu tive apoio de muitas instituições, a Anvisa, a própria Sindusfarma me facilitou esse contato com as indústrias. E é isso. Bom, eu não trouxe aqui nenhum dos dados de como a Fiocruz tem atuado nesse processo, que, como eu disse aqui, a minha ideia era trazer um pouco dessa discussão para fomentar, mas estou à disposição e agradeço por toda a atenção de vocês. Obrigado, Camille. Vamos seguir. A Valdete agora tem uma apresentação breve também para falar um pouquinho da CIMED. Bom, boa tarde a todos. Em primeiro momento, eu quero agradecer aos organizadores do evento, né, do movimento Todos Juntos contra o Câncer. Está maravilhoso ver tanta gente aqui hoje. Quero agradecer também a Prospectiva pelo convite, tá? Para participar aqui desse momento com vocês. E eu estou aqui representando a Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos. Contudo,
declaro isenção de conflito de interesses, né? E as opiniões, os pontos de vista e possíveis erros e omissões aqui expressos são da minha inteira responsabilidade ou de publicações e documentos de domínio público que serão apresentados aqui hoje, tá? E não necessariamente expressam a posição institucional da Anvisa e da CEMED. Bom, quando a gente fala do acesso aos medicamentos, todos aqui sabem, né, existem diversas variáveis que influenciam o acesso aos medicamentos. Eu coloquei aqui pouquíssimas variáveis que influenciam, e entre elas nós temos o preço, que é o que nós vamos discutir aqui hoje, mais intensamente, né? E quando a gente fala também do acesso, tem uma pesquisa na Pesquisa Nacional de Saúde de 2019, tá? Está bem claro que 71,5% da população brasileira tem acesso aos medicamentos via SUS e 28,5% da população tem acesso por meio dos planos de seguros privados de saúde. Em uma pesquisa mais recente, desenvolvida pelo IPEA, né, que foi publicada agora em 2022, demonstrou que 87,7% das famílias brasileiras têm acesso aos medicamentos por meio de desembolso direto. Isso já foi discutido aqui em outros painéis hoje, tá? E a gente tem que ter consciência que esses pacientes, eles transitam, né, do sistema público de saúde para o sistema privado, para o desembolso direto. Isso aqui é uma informação adicional. E quando a gente fala da regulação, quais são as variáveis que influenciam nessa regulação de preços? Também são muitas variáveis, né? Eu coloquei aqui algumas, e os debates políticos, que são constantes quando a gente fala da regulação do preço de medicamentos. O setor regulado, a indústria, né? A gente está sempre discutindo também com a indústria a questão da revisão da nossa norma, da nossa atual norma de precificação, que é a Resolução 2, que a gente vai discutir aqui hoje. Temos os provedores de saúde, a sociedade, só que a gente sempre tem que ter em mente, né, que a gente tem que buscar um balanço, um equilíbrio entre os interesses sociais e econômicos, né? Todos esses debates giram em torno desse equilíbrio, de buscar esse equilíbrio. E a Resolução CEMED 2 de 2004, está fazendo 20 anos agora que ela foi publicada, ela ainda está vigente, né? E essa principal norma que trata da precificação dos medicamentos, mesmo ela sendo tão antiga, ela adota muitos preceitos recomendados pela Organização Mundial de Saúde. Nós temos um guia da Organização Mundial de Saúde, que foi publicado agora em 2020, tá? E esse guia traz 10 principais recomendações para as políticas de precificação de medicamentos. Uma das recomendações, na verdade, é contrária, né? Que é a gente precificar de acordo com as informações de pesquisa e desenvolvimento. E todas as 9 outras recomendações que nós temos, dessas outras 9, a CEMED adota 4, né? Mesmo a nossa resolução sendo tão antiga e o guia clínico, né, o guideline da Organização Mundial de Saúde sendo mais recente. Entre essas recomendações, nós temos aqui o referenciamento interno de preços, referenciamento externo de preços e o incentivo ao uso de genéricos e biosimilares. E temos também a questão da transparência, né, que a Camille acabou de apresentar aqui. Só que, quando a gente fala da transparência, até nem preparei material sobre isso, porque é outro mundo de assunto, é outro universo, né, muito extensa essa discussão também. Nós temos a discussão da transparência dos preços que são estruturados pela CEMED, e temos a transparência dos preços que são negociados para serem incorporados, né? Então, são assuntos diferentes. Em relação aos preços que são estruturados pela CEMED, eles são públicos, eles estão ali na página eletrônica da Anvisa, né? E qualquer pessoa pode acessar. Agora, uma discussão também muito recente, de um estudo publicado recentemente, é a transparência dos pareceres técnicos elaborados pela CEMED para precificar esses medicamentos.
esse assunto está sendo debatido internamente pela CEMED, para que esses pareceres técnicos eles sejam publicizados também. Tá? E das outras 3 recomendações, que é referenciamento interno, externo e promoção do uso de genéricos e biosimilares, nós temos, a Organização Mundial de Saúde fala, olha, nunca use um critério só, devemos usar vários critérios para precificar, de maneira que um vá balizando o outro, né? Para a gente conseguir o preço mais justo possível. E o referenciamento interno de preços a gente usa para categorias 2, 3, 4, 5, 6, que é a categoria de genéricos, e para biológicos não novos. E o referenciamento externo de preço a gente usa para categorias 1, que é um medicamento com molécula nova e com patente, e ele é usado também como um balizador para a categoria 2, 5 e para os biológicos. E nós temos uma lista de 9 países referência, que a gente faz a busca por preços internacionais, e mais o país de origem do produto. E os genéricos eles entram no mercado com 35% de deságio em relação ao medicamento de referência, e os medicamentos biológicos não novos, como eu já disse, eles usam balizadores de referenciamento externo e interno de preços. E quando a gente fala das terapias avançadas, né, a Camille já colocou aqui da pesquisa dela, por que são casos omissos? Por que foi decidido como caso omisso? Tá? Os 3 principais pontos debatidos. Primeiro, nós temos dificuldade de aplicação de proporcionalidade de princípios ativos para calcular o custo de tratamento e realizar o referenciamento interno de preço. Né? Ele não é um medicamento sintético, que a gente faz uma proporcionalidade direta. Então, esse é o principal fator, de fato, a nossa resolução está inadequada, né, para calcular o custo de tratamento. Os estudos clínicos estão em andamento, os resultados são prematuros, não robustos, e não robustos o suficiente para comprovar qualquer ganho terapêutico em relação ao que já temos no mercado para tratar a mesma condição clínica. Né? Então, são resultados prematuros. E o registro sanitário ele é concedido por meio de termo de compromisso, ou seja, nós conversamos diretamente com a área de registro. E a área de registro tem a RDC 505, que é de 2021, que ela estipula ali 3 tipos de registro. E o registro sob termo de compromisso, de fato, é uma avaliação acelerada, só que exige uma obrigação específica, né, como retorno da indústria. E exige provas adicionais comprobatórias de eficácia e segurança clínica ou monitoramento a longo prazo. Né? Então, são estudos, acredito que muitos de vocês aqui saibam, temos medicamentos que entram no mercado, entram com registro sob termo de compromisso, e teve medicamento que já saiu do mercado, porque quando terminou o estudo clínico, foi comprovado a ausência de ganho de eficácia. Né? Então, isso acontece. Então, nós conversamos diretamente, a área de preço conversa diretamente com a área de registro. É um registro sob termo de compromisso? Sim. Então, para precificar, nós também temos esse cuidado. Por isso, então, por esses 3 motivos que eu acabei de apresentar, as terapias avançadas são, sim, casos omissos, por enquanto. Né? E como ocorre a estruturação dos preços dos casos omissos? As terapias avançadas, a gente usa referenciamento externo de preço e referenciamento interno de preços quando a gente consegue um comparador no mercado, independente de ser terapia avançada ou não, mas que trate da mesma condição clínica. Tá? Outros exemplos de casos omissos que nós temos no mercado, já foram precificados casos omissos por meio de estudos de disposição a pagar, estudos de avaliação econômica, como estudos de custo-efetividade, também já foram desenvolvidos. E vale a pena a gente lembrar que, quando a gente tem um referenciamento externo de preços, né, a gente baliza o nosso preço com base nos 9 países de referência, e temos preço em menos de 3 países, o preço ele é provisório. Tá? Fiz um levantamento recente, é um estudo que a gente pretende publicar agora em breve, mas um levantamento que foi realizado entre 2017 e 2023,
em relação às terapias avançadas, todas receberam preço provisório, porque tem preço só nos Estados Unidos, e o país segundo a ser lançado é o Brasil, tá? Então, todas estão atualmente com preço provisório. Desafios para precificar. Eu não vou nem citar aqui, mas são muitos, né? São muitos, é uma colmeia e gigante, temos muitos desafios para debater, né? Para evoluir, não só no Brasil, mas no mundo todo, tá? As discussões são globais. A CEMED participa da rede de discussão de preços, que é o PPRI. Em abril, eu e Marcela tivemos a oportunidade de estar no evento promovido com discussão global, onde o tema principal da discussão foi, de fato, a transparência dos preços, e nem foi também como precificar, né? Mas mais a transparência, que é discutido, porque cada vez mais tem menos transparência, essa é a impressão que a gente tem, né? E discussões globais em geral, aqui só alguns materiais que a gente tem lido recentemente, todos bem atuais, que tem muitas publicações, tá? Muitas sendo publicadas em relação aos desafios de precificar, né, as terapias avançadas. Próximos passos regulatórios, o que está em debate dentro da CEMED? Né, já está em debate há muito tempo, a revisão da Resolução 2 de 2004. Tá? Já tem mais de 10 anos que nós estamos discutindo, mas, como bem disse hoje na abertura do evento, a doutora Caterine disse, existem diversas forças que influenciam, né, esses debates, principalmente forças políticas. Então, nós estamos até aqui para mostrar um pouco da nossa abertura, né? A gente está sempre aberto para discutir, para evoluir, para buscar o melhor, que seja melhor, buscando o equilíbrio, né, do econômico e do social. As terapias avançadas, claro que elas estão em debate sempre. Os biológicos também, temos que evoluir nos modelos de precificação de medicamentos biológicos, entre outras tantas discussões. Então, no momento, nós estamos com 7 frentes de discussão, 7 diferentes frentes de discussão na CEMED, tá? Algumas já mais evoluídas. Também, e para finalizar, tá, os princípios para revisão ou para formulação e implementação de políticas, não só política de preços, né? Qualquer política, a gente tem esses princípios que são básicos, já foram colocados aqui hoje cedo pela doutora Caterine também. Temos que ter propósitos claros, né? A nossa resolução ela não está tão clara assim, é muito antiga, a gente tem que ser mais objetivo. Colaboração, sempre, inclusive, por isso que a gente está aqui também hoje, né? Especificidades do contexto do nosso sistema de saúde, coerência política, porque a gente tem que respeitar também aquela política mãe, né? A nossa política é uma política setorial, a gente tem que respeitar uma política mãe, que é a Política Nacional de Assistência Farmacêutica, temos também a Política Nacional de Medicamentos, estrutura integrada e a transparência, que nós já discutimos aqui hoje. Bom, agradeço mais uma vez e passo a palavra para a Marcela. Bom, boa tarde a todos. Quero agradecer a Prospectiva e o movimento Todos Juntos contra o Câncer pelo convite. Eu vou fazer uma apresentação breve para a gente poder entrar no debate. Eu trabalho no Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos, tá? Trabalho com a parte de acesso e precificação, então eu trouxe um pouco da visão da indústria nesse processo de precificação, especificamente de produtos de terapias avançadas. Bom, o sindicato vem discutindo, e como a Valdete colocou aqui, e a Camille também, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, ela está sempre muito aberta para discutir com o setor avanços para garantir o acesso da população cada vez mais às tecnologias inovadoras. Então, o Sinusfarma, desde 2018, vem fazendo discussões. Tá bom?
discussões para avançar esse tema no país. Tá? Então, a gente fez alguns fóruns de discussões em 2018 e 2019 que geraram a primeira RDC em relação às terapias avançadas, que foi a RDC 338 de 2020. Hoje a gente já tem a 505. E, a partir de 2021, a gente vem discutindo como, então, garantir o acesso, uma vez que o registro ele já está mais bem estabelecido. Então, a gente fez uma agenda propositiva em 2023, que foi compartilhada tanto com a CEMED quanto com o Ministério da Saúde, que trazem aí algumas propostas para tentar ampliar o acesso da população a essas novas tecnologias. Dentre as propostas, uma proposta que a gente colocou para o setor foi desenvolver mais uma discussão, que foi o Summit, que a gente fez o ano passado, para ver o que a gente avançou em relação a essas propostas que foram feitas para 2023. No Summit, que foi... Não foi o ano passado, foi nesse ano. Não, foi o ano passado para esse ano, desculpa, foi em dezembro. A gente tirou algumas propostas que foram encaminhadas para a CEMED e também para o Ministério da Saúde, para ampliar o acesso, para garantir, né, a ampliação do acesso da população brasileira às terapias avançadas. Em relação à Resolução 2 de 2004, que é a resolução que determina as regras de precificação, a gente entende que, na sua revisão, ela precisa contemplar as peculiaridades inerentes a esses produtos, no que tange o seu desenvolvimento clínico e o efeito de saúde. Né? As terapias avançadas, elas vêm com uma ideia de ser um produto inovador para uma necessidade não atendida, muitas vezes, e com a personalização desse tratamento. Então, todas essas características precisam ser consideradas no momento de colocar esse produto no mercado. Adotar a definição de produtos de terapias avançadas que está estabelecida na atual RDC da Anvisa, separar as discussões entre o que é o preço de entrada do produto no país, que é o preço máximo, que é o que é estabelecido pela CEMED, do preço de incorporação, que é o preço discutido na Conitec. São questões diferentes que todo mundo precisa entender ao falar sobre preços. Quando a CEMED ela precifica, ela estabelece o preço máximo de venda do país. Mas a gente sabe que os produtos que acabam sendo incorporados e adquiridos pelo SUS podem chegar a descontos de até 70%, 80% sobre o preço da tabela CEMED. Então, é importante ter isso em mente. Como a Valdete colocou, a resolução da CEMED ela segue praticamente os mesmos modelos de precificação, metodologias que o mundo segue. Então, a gente não é uma questão de o preço ser mais caro no Brasil, de estar muito alto no Brasil. A gente tem vários critérios a ser considerados. Mas, enquanto metodologia, o que a CEMED vem fazendo é o que o mundo vem fazendo. E aí a gente precisa passar a discutir o que é o preço para o acesso, que é diferente do preço de entrada no mercado. O setor entende que adotar um modelo de livre concorrência, como acontece nos países da OCDE, pode ser uma alternativa para a precificação inicial, baseada no referenciamento externo de preço, que é o que já é feito hoje. E um outro ponto que é muito importante ser discutido aqui no país é a desoneração de impostos sobre os medicamentos. Então, a gente vem trabalhando, enquanto sindicato, na reforma tributária para tentar a isenção de 100% de impostos sobre os medicamentos. Hoje, o Brasil tem uma carga de 32%, mais ou menos, de impostos sobre os medicamentos, o que acaba onerando muito esses preços. E, para acesso, a gente também fez diversas propostas que foram compartilhadas com o Ministério da Saúde, e eu só vou destacar uma aqui, que foi definir a implementação de modelos de financiamento no Brasil, como já vem sendo desenvolvido em outros países. E aí, nesse sentido, eu trouxe alguns dados aqui, que a Camila acabou também já colocando. Quando a gente vê o gasto do Brasil com medicamento em relação a outros países,
O Brasil gasta em torno de 13% do seu orçamento com medicamentos, o que é muito próximo à média, que a média é de 15%. Tá? Mas, em termos de orçamento total do Ministério, isso representa 11%. Tá? Só que, quando a gente fala em orçamento de país, a gente está muito longe ainda de alcançar um investimento adequado. A gente gasta quase 10% do PIB total com saúde, mas o SUS gasta só 4,5%. Então, a gente precisa pensar em ampliar esse orçamento para pensar em ampliação de acesso. E aí, nesse sentido, eu trouxe alguns exemplos de precificação no mundo, para que vocês vejam que a gente não está muito longe do que alguns países fazem. A CEMED trabalha com o preço máximo, assim como o Canadá, a Austrália e vários países da União Europeia, só que eles têm um modelo de sistemas diferentes do nosso. Então, no modelo, quando um medicamento entra, principalmente na União Europeia, e vai ser financiado pelo sistema de saúde, ali, além de determinar o preço máximo, também é feita uma avaliação de tecnologia de saúde. Aqui a gente faz em momentos diferentes, então isso precisa ser bem entendido para entender esse processo de como os preços são estabelecidos no Brasil. E um ponto importante, que a gente está falando de transparência aqui, mas a gente sabe que o que tem reduzido os preços desses medicamentos, principalmente na União Europeia, é a negociação sigilosa. Né? Então, essa é uma proposta que o país precisa discutir, porque a transparência ela é importante, mas também a transparência total tem trazido para o Brasil medicamentos mais caros, porque os nossos preços eles acabam ficando acessíveis a qualquer país e vira referência para a determinação de preços em outros países. E também trouxe aí alguns modelos alternativos de financiamento, que eu acho que é um outro ponto, que, além da precificação, a gente precisa pensar para garantir o acesso. Né? Então, pensar em acordos gerenciados é extremamente importante. A Camille comentou sobre a tentativa deles com o Spinraza. Tem uma outra tentativa com o Zolgensma no SUS, mas ainda são só tentativas. A gente não conseguiu efetivar nenhuma ainda enquanto país. Né? Então, eu trouxe, acho que, esses dados para complementar aí nossa discussão. Obrigada. Obrigado, Marcela. E eu queria começar uma discussão aqui, até porque teve uma fala da Valdete que eu me apeguei um pouco, quando ela disse que as terapias avançadas são relegadas a caso omisso por enquanto. Né? Então, nesse sentido, eu também, com uma dúvida bem de Public Affairs aqui, entender um pouco qual é a sua visão e qual a visão um pouco da CIMED numa eventual reformulação aí da Resolução 2 ou uma atualização. A gente sabe que isso vem sendo discutido há muito tempo. Há mais ou menos 2 anos atrás, até teve uma consulta pública em que esse tema não foi contemplado. Né? Então, uma ansiedade aqui do lado de cá, um pouco saber um pouco mais o que a CIMED tem feito em relação a isso. Bom, as discussões são várias, mas existe uma insegurança, não só da parte da CEMED, mas acho que uma insegurança global. Né? O que fazer, como classificar, como precificar. Né? Esse ponto é o ponto que é mais debatido, porque é o ponto que causa mais insegurança. Né? Como que você vai, de repente, colocar uma terapia avançada como categorizar de uma forma definitiva, se os estudos ainda estão em andamento? Né? Quando a gente olha para a entrada dos primeiros biológicos no mercado, foi essa mesma discussão, né? Porque não tinha comparador, não tinha biológico. Comparar biológico com molécula sintética, né? E agora é a mesma discussão. Então, nós conseguimos, na época, evoluir com a precificação dos biológicos. Eu acredito que a gente consiga também evoluir
com a precificação das terapias avançadas, porque a partir do momento que a gente já tem algumas terapias avançadas no mercado, a gente fica mais fácil de ter um comparador, né? Então, fica mais fácil de categorizar. Mas deixar de ser caso omisso quando o estudo está em andamento e a gente não sabe o que vai resultar lá na frente, né? Como eu exemplifiquei, medicamentos já foram retirados do mercado quando finalizaram os estudos, né? Então, acho que a insegurança maior está nesse ponto dos estudos clínicos todos em andamento ainda, né? Mas a nossa intenção, né, a nossa vontade de verdade é de que seja categorizado e que tenha uma maior regularidade assim, para a segurança de todos, né, segurança jurídica das empresas e até para o nosso trabalho facilitaria também, sabe? A gente percebe que tem aumentado bastante aí essa demanda, né, por um esclarecimento maior, mas a gente também reconhece a dificuldade, né? E a Marcela apresentou ali algumas propostas ali da Sindusfarma, né, também para a Resolução 2, mas queria entender um pouco mais quais os principais anseios aí da indústria, né, em relação a isso. As principais ansiedades, a gente sabe que a indústria é bastante ansiosa ao ponto de atualização de regulação, né? Nesse ponto, a ansiedade é justificável. São 20 anos de mesma regulação, então acho que vale a pena essa ansiedade. A questão é o seguinte, eu acho que trabalhar com caso omisso traz uma questão que é muito cara para a indústria, que é segurança jurídica e previsibilidade. Então, se você coloca qualquer medicamento como caso omisso, a CMED interpreta como... Não é que a CMED interpreta, a resolução estabelece que não há regras para a precificação. E aí, quando a gente pega as terapias avançadas que estão hoje no mercado, claro, a gente vê que acaba que todas, como... Não lembro se foi a Camila ou a Valdete que comentaram, vão ser estabelecidas baseadas no preço internacional, porque não tem outra metodologia mais fácil para se estabelecer esse preço por conta da falta de comparador. Mas não também transformar isso numa regra deixa o setor muito ansioso. Eu acho que, se a regra for bem estabelecida como referenciamento externo de preços, para a gente já atende. Já atende porque a gente sabe como que vai precificar. A questão é não saber como precificar. E isso tem trazido discussões constantes, porque você acaba deixando de trazer produto para o mercado, porque as empresas não sabem como que esse produto vai vir para o Brasil, a qual preço ele vai vir para o Brasil. Isso pode se transformar numa barreira também, né? Com certeza. E essa semana a gente tem acompanhado também, e nas últimas semanas, né, o STF julgando e analisando uma questão relacionada à judicialização, né, prevendo aqui um endurecimento das regras para a judicialização de medicamentos, e isso, com certeza, vai ter um impacto, né? Então, eu queria até perguntar primeiro para a Camille como é que ela vê esse impacto aí de uma decisão, eventualmente, nesse sentido, de um endurecimento para a judicialização de medicamento no acesso, né, principalmente para os medicamentos inovadores e para as terapias avançadas. Perfeito. Bom, a questão da judicialização, ela é constitucional, né? Então, acho que a gente tem que partir dessa premissa que é direito do cidadão, é dever do Estado, sem dúvida. Agora, é claro que a gente precisa olhar para as evidências científicas e a gente também não pode ter uma evidência científica para o SUS e uma outra evidência científica para o privado. Eu acho que tem várias discussões aí que precisam ser feitas num contexto aí bastante complexo. Tem essa discussão da agência única, né? Como é que a gente olha disso de uma forma mais contextualizada para o país como um todo, olhando isso como um direito universal para os pacientes. Então, acho que a minha pauta é sempre como é que a gente qualifica cada vez mais a tomada de decisão. Então, se o paciente vai ser impactado negativamente ou não, depende de como que isso está sendo. É uma decisão mas uma questão muito individual, porque existem algumas decisões judiciais em que aquele medicamento nem vai ter tanto benefício para o paciente, né? Então, eu acho que assim a gente precisa realmente ter esse equilíbrio nessa avaliação. A gente precisa pensar em ações a longo prazo, pensar nessa qualificação, como é que o público e o privado trabalham juntos. Então, é uma decisão ainda que a gente vai ver aí a longo prazo que vai acontecer nesse sentido.
E aí, voltando para a Marcela também, para entender um pouco o posicionamento da indústria em relação a isso, né? A gente sabe que esses projetos de judicialização são algo que tem crescido no Brasil. É difícil até a gente ter uma análise de dados, né, agregados de todos os processos, mas a gente tem evidências aqui de que esses processos estão crescentes, né? E como a indústria vê isso, como a indústria está vendo também essa discussão chegar até o STF? Bom, a indústria, por mais que minha fala possa parecer que não é verdade, mas é verdade, a indústria não é a favor da judicialização, pelos mesmos pontos que eu coloquei em relação à questão de não ter regras estabelecidas. Quando você não tem segurança jurídica e previsibilidade, a indústria ela não se arrisca a trazer um produto para o Brasil, e a judicialização ela acaba, muitas vezes, passando por cima de qualquer regra que está estabelecida. E uma dessas regras, por exemplo, é não considerar o registro na Anvisa. E, para a indústria, é uma questão de segurança que um medicamento que seja disponibilizado para qualquer paciente no Brasil ele tenha o registro na Anvisa, porque você garante que o produto é seguro, é eficaz e tem qualidade. Se um paciente recebe um produto que ainda não passou por essa avaliação e ocorre algum problema, de quem vai ser a responsabilidade sobre esse produto, sobre esse paciente? A indústria não pode se responsabilizar por uma coisa que ainda não foi avaliada pela própria agência. Então, a judicialização não faz sentido para a indústria. Eu acho que é um tema que precisa ser discutido de uma forma mais ampla, e a gente tem tentado, enquanto sindicato, fazer isso. Então, a gente tem participado de alguns fóruns, junto com o setor, com o judiciário, para educar os juízes sobre como é o acesso a medicamentos no Brasil, porque eu acho que falta ainda um pouco de conhecimento de como se dá todo esse processo, o que é o papel da Anvisa, qual o papel da CEMED, qual o papel da ANS, do SUS, e a importância de se considerar os resultados clínicos para garantir a efetividade desse produto para aquele paciente que vai receber, porque não é só a questão da eficácia, é a efetividade também. E esse ponto da insegurança jurídica, né, a judicialização também gera isso, né, por mais que tenham discussões que a indústria poderia ser eventualmente a favor, né, causa esse sentimento de caso a caso, né, de casuísmo. Então, acaba que não é bom para o ecossistema como um todo, né? E falando um pouco também de segurança jurídica, você mencionou, Marcela, o ponto de uma eventual não entrada de um player de fora do Brasil no Brasil, por uma precificação, por um modelo de precificação inseguro, ou, eventualmente, por uma perspectiva de um preço que não faça sentido comercialmente do ponto de vista desse player, né? E aí eu queria até fazer uma provocação com a Valdete, para entender um pouco como tem sido essa discussão dentro da CIMED, né? Se existe essa discussão, né? Então, quando um produto está sendo avaliado, um preço está sendo avaliado, se a indústria... Existe esse diálogo com a indústria de entrada no mercado, né? Porque, eventualmente, uma decisão pode inviabilizar o acesso de um produto muito requerido, por exemplo, né? Sim. Esses debates eles existem. Nós sempre estamos abertos, participamos, né, de reuniões prévias até antes da indústria pleitear o preço, fazemos reuniões durante. Mas a gente sempre alerta que existem instâncias superiores, né? Caso a empresa não concorde com o preço estabelecido pela CEMED, tendo em conta os critérios que nós usamos para precificar, que são critérios, né, baseados em resolução, são critérios legais, ela pode entrar com pedido de reconsideração. Tem a fase de recurso também, que é a segunda e última instância, né, que vai para o Conselho de Ministros. E tanto a CEMED quanto o Conselho de Ministros, né, as reuniões do Conselho do CTE, nós estamos abertos e sempre as indústrias participam das reuniões, apresentam os casos, né? Então, temos vários recursos aí para discutir, debater. E, no histórico, quando a gente olha, tem casos que, de fato, no pedido de reconsideração ou no recurso, a empresa consegue provar, né, que o preço que ela pleiteou era um preço que
foi comprovado por ganho de eficácia, outros casos não. Mas temos aí essas outras 2 instâncias e todas as instâncias abertas à discussão, tá? Obrigado. E partindo um pouco também para a gente entender, né, eu fiz a provocação à CEMED, mas eu acho que é um papel da sociedade como um todo ter um lugar nessa facilitação desse acesso de uma tecnologia que pode ser tão disruptiva, né? Então, queria entender com a Camille também qual é a opinião dela em relação ao papel do setor privado, do governo, não só da CIMED e da Anvisa, e também até fazendo uma provocação da Fiocruz, né? Como que isso pode ser ajudado com cada ente da sociedade? Perfeito, obrigada pela pergunta, é bastante interessante e bastante complexa também, dá para fazer uma tese somente sobre as interações do público e do privado e como é que a gente consegue avançar, né? Mas eu acho que, primeiro, falando do Estado, o Estado precisa pautar, né? Foi isso que a gente acabou de escutar do Vecina ali em outra fala, mas é isso, é o Estado que precisa induzir, que precisa ser o grande indutor da inovação e das pautas estratégicas no país e colocar isso, primeiro, como uma pauta estratégica em toda a cadeia, né? Desde a pesquisa e desenvolvimento até o acesso. A gente sabe que os países que estão aí com as suas indústrias desenvolvidas nessa área dos PTAs e outras também colocaram isso como pilar estratégico, reconhecendo não só a questão do acesso, mas também como uma indústria que traz riquezas para o país, como uma indústria que traz recursos humanos e trabalho qualificado para o país. Então, como é que a gente pensa isso num processo muito mais amplo, né? E o próprio complexo econômico industrial da saúde, né? O capital intelectual. Então, o Estado ele precisa induzir toda essa cadeia. Então, a gente não pode pensar só no acesso, mas como é que a gente financia desde a base, desde a pesquisa e desenvolvimento. Teve iniciativas lá atrás em que o país conduziu muito bem e que hoje, como eu falei na minha apresentação, a gente tem colhido alguns frutos, muito aquém, porque os investimentos não foram robustos. E eu não gosto de culpar nunca um governo e o outro. O que o ex-ministro Taishi também falou de manhã, tem uma questão histórica que é no país, que é uma falta de investimentos, de reconhecer a importância da ciência e tecnologia, e assim, como é que esses investimentos foram alocados. Então, lá atrás houve, por exemplo, a formação da Rede Nacional de Terapia Celular, a formação dos Centros de Tecnologia Celular, que conseguiram formar um pouco essa base do que hoje está sendo utilizado para as terapias avançadas, e que mas deixamos muito de investir nas terapias gênicas, né? Houve assim, não estou dizendo que deveríamos ter feito um em detrimento do outro, mas não houve investimento nas terapias gênicas. Então, hoje, no país, mais uma vez, a gente tem uma dependência tecnológica, a gente não tem soberania nacional nessa área, não tem autonomia no país. A questão também da cadeia de insumos, que a gente fala muito, né? Estamos produzindo uma vacina 100% nacional. A gente sabe que não é a realidade, a gente tem um processo ali nessa cadeia de insumos que, se a gente fechar, as fronteiras forem fechadas, a gente não consegue produzir isso no país, a gente sabe o quanto isso é importante, a gente viu isso durante a pandemia. Então, como é que a gente fomenta toda essa cadeia, né? E aí a Fiocruz tem trabalhado muito nessa questão, e do Butantan também, e nós estamos realizando parcerias com o Butantan, na questão da produção local, também pensando nessa cadeia de insumos, tentando trazer isso em parcerias com as instituições privadas, com o Einstein e com por exemplo, o Einstein, um dos parceiros, mas pensando também, as parcerias são todas internacionais, né? A gente, hoje, 90% dos produtos que são fabricados na Fiocruz, eles são frutos de parceria com a indústria, são frutos de parcerias com as instituições privadas, de transferências de tecnologia. Hoje, a gente está olhando um pouco mais para essa questão do co-desenvolvimento. Então, a gente não quer só a transferência de tecnologia, mas como é que a gente desenvolve também essa capacidade no país. Então, queremos trazer esse conhecimento, esse domínio dessas tecnologias, porque senão a gente vai viver eternamente nessa dependência tecnológica, né? Então, a importância de a gente fazer isso, e a nossa proposta de trazer, né, o desenvolvimento de vetores virais para o país é não somente fornecer para o mercado interno, mas também externo, porque, como eu disse, existe uma demanda global importantíssima. Então, as parcerias
parcerias que a gente tem feito é olhando um pouco aí para o sul global, para os países latino-americanos, para os países africanos e tentar prover também esses países, tentar reduzir um pouco esse custo. A Fiocruz historicamente trabalhou com doenças infecciosas, mas agora a gente precisa olhar também, ter outros olhares para essas doenças que são acopladas ao envelhecimento populacional. Então, senão a gente não vai ter sustentabilidade no SUS nem para financiar as terapias, para financiar as doenças infecciosas, quer dizer, vai ter um impacto em todo o sistema, né? Eu acho que também o Estado precisa olhar para esse fortalecimento do regulatório e a gente vê aqui que a gente tem avanços, quer dizer, eu trouxe aqui várias perspectivas da indústria na minha pesquisa e Marcela também, mas a gente tem aqui as pessoas e os gestores com vontade de fazer e de avançar, né? A gente não há uma inércia, eu acho que assim, as coisas estão acontecendo, talvez, claro que a gente precisa acelerar e a gente sabe que o paciente na ponta precisa receber o medicamento, mas também são muitas prioridades. Para quem eu já trabalhei, né, muitos anos dentro do Ministério da Saúde, então assim as demandas são inúmeras. Como é que você consegue dar conta de todas as demandas e as prioridades da sociedade, né? Agora, a Anvisa ela tem avançado muito nessa questão da inovação regulatória, como eu disse, ela tem publicado editais para acompanhar, por exemplo, a inovação local. Então, a Fiocruz e o Butantan ganharam um edital da indústria para que a gente seja acompanhado no nosso processo regulatório e conseguir trazer também terapias eficazes e seguras, como as outras indústrias têm trazido. Então, há um preço, como eu disse, é um custo muito menor para que a gente consiga trazer isso ao SUS de uma forma mais sustentável. A questão de inovação nas formas de financiamento e também, como já falamos aqui do acordo de compartilhamento de risco, que precisa avançar, mas precisamos também pensar em como que o legislativo pode nos ajudar, não só nessa questão das novas leis, mas também pensar nessas novas formas de financiamento, porque a gente viu, vai ser impossível, com esse impacto financeiro que vai ter das terapias, como é que a gente se prepara com isso, mas pensando em vários setores da sociedade que possam agregar conhecimentos e recursos para ajudar o SUS. O SUS não consegue trabalhar sozinho, a gente precisa do privado, é impossível a gente trabalhar sem o privado, como eu dei os exemplos aqui da Fiocruz e do próprio governo, que no dia a dia tem muitas ações para colocar em prática e que a gente precisa que as soluções venham de fora também. Nessa questão do acordo de compartilhamento de risco, existem iniciativas de hospitais privados fazendo acordos de compartilhamento de risco que têm dado certo, então talvez pensar em como é que a gente traz esses exemplos para dentro do Ministério da Saúde, que de forma que, assim, de fato, tenha um apoio. É impossível fazer tudo sozinho e eu acho que a gente tem exemplos muito bem consolidados da experiência do público e do privado e que aumentam o acesso, então, um pouco nessa perspectiva. Posso só complementar? Acho que a Camille trouxe um ponto extremamente importante, que é a questão do complexo econômico industrial da saúde. A gente vê que, em alguns países, o acesso a algumas terapias acabam sendo facilitadas porque o país investe e financia, e tem fundos de investimento para a produção, o que faz com que a redução do custo do produto aconteça, e isso é refletido no preço para a população. Então, esse é um ponto extremamente importante, que a gente está vendo aí a política ser renovada, e quem sabe a gente consegue chegar nesse ponto. E um segundo ponto que eu gostaria de trazer é que, enquanto sindicato, enquanto Sindusfarma, a gente sempre tenta trazer aí, puxar essas discussões, né? Enquanto sociedade, que a gente tenta envolver aí o regulador, tenta envolver o judiciário, e a gente está fazendo uma discussão esse ano dentro do sindicato de encaminhar uma proposta ao Ministério da Saúde com um primeiro modelo que pode ser utilizado como modelo alternativo de financiamento. Porque a gente já viu 2 tentativas. Quando a gente fala em modelos baseados em resultado, a gente sabe a dificuldade que o país tem de ter dados para garantir esse monitoramento desses pacientes. Então, a gente tem buscado fora, porque a gente tem que buscar fora as experiências que deram certo e que não deram certo, porque algumas não deram certo. E a gente tem visto muito a questão do desenvolvimento, da criação de fundos
de fundos para financiar esses medicamentos, que estão ainda em desenvolvimento, mas que pode ser uma necessidade não atendida de alguns pacientes e que precisa ter o acesso rápido. Então, não sei se vai ser esse o caminho ainda, mas eu acho que esse é um caminho interessante. E quando a gente começou a discutir HIV/AIDS no Brasil, a gente teve um fundo de investimento que foi junto com a OMS, OPA, se eu não me engano, e que hoje se transformou numa política muito bem estabelecida. Então, esse pode ser um caminho para a gente conseguir ampliar o acesso da população. E aí, para a gente encerrar, queria entender também qual é o lugar da saúde suplementar aqui. Se há espaço para acordos para venda de terapias avançadas, mesmo a gente sabendo das dificuldades que a Valdete colocou ali de precificação nesse primeiro momento, se há espaço para fazer esse tipo de negócio com a saúde suplementar, ou então qual seria o papel da saúde suplementar nesse cenário? E aí queria ouvir da Marcela, queria ouvir da Camille também. Bom, eu acho que o espaço para a saúde suplementar ofertar as terapias avançadas não é tão diferente do SUS, porque o problema é o mesmo. É o problema de sustentabilidade, né, do seu sistema, do seu subsistema ali, enquanto Camille colocou, enquanto impacto orçamentário, né? Agora, o que eu acho que falta é talvez a saúde suplementar se aproximar mais da indústria, se aproximar mais do regulador, para que a gente possa fazer uma discussão mais ampla, porque acaba tudo virando judicialização, tanto na saúde suplementar quanto na saúde pública. Então, eu acho que se todos os atores realmente sentarem para discutir, a gente consegue pensar em alternativas que vão garantir que os planos de saúde sejam sustentáveis, assim como o SUS, e que a população tenha acesso ao medicamento que necessita. Não, a Marcela foi perfeita na colocação dela, é exatamente isso que eu penso, né? E assim, como é que a saúde suplementar se aproxima mais do Ministério da Saúde, pensa em propostas colaborativas, talvez faça uma negociação de preços de uma forma mais centralizada. Os problemas são os mesmos, as evidências científicas são as mesmas, as necessidades. Estamos falando do povo brasileiro que precisa acesso de forma universal e equitativa. Então, sem dúvida, há muito espaço para colaborar e trazer as experiências do privado para o público, por que não ao contrário? A gente tem sistemas de dados muito bem estabelecidos. Hoje a gente tem dentro do Ministério da Saúde, inclusive, uma secretaria que está se preparando para isso. Eu acho que já foi um avanço bastante importante. É claro que assim, não consegue atender a todas as demandas de uma única vez. A gente sabe que as demandas são milhares, a gente sabe, né, o quanto a assistência sangra e a gente precisa ter esses impactos a curto prazo, mas eu vejo assim, com um bom olhar, uma visão de futuro importante do quanto a gente vai poder avançar nessa área. Obrigado. Em nome da Prospectiva, queria agradecer Camille, Valdete, Marcela. Muito obrigado. Acho que foi um aprendizado enorme aqui hoje e contamos com vocês para as próximas aí. Obrigado.